A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletimos aquilo que o Senhor tem pra gente. Vamos começar esse devocional com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu Espírito, para que nós possamos não ver apenas as letras, mas vermos a Tua intenção através da Tua Palavra. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, já vamos para o texto de hoje, que começa lá em Deuteronômio 11:1. E diz o seguinte: amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre o que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não fala a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho, enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam sementes e faziam valas de irrigação com o pé como numa horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo ano. Se obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem nas mãos e prendam na testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Aqui novamente a gente leu um versículo que é muito parecido com isso. Novamente, para a gente guardar as palavras do Senhor com todo cuidado. Os judeus, vocês já devem ter visto, eles amarram como se fosse uma corda aqui com uma caixinha na mão ou na testa, que tem partes da palavra do Senhor, remetendo justamente a este texto. Mas em todo momento nós devemos estar pensando nas palavras do Senhor. 20. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que, enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações de diante de vocês, e, embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posses da terra. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto do sul até o Líbano ao norte,
e do rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. Aonde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor seu Deus fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus, que vivem no vale do Jordão, perto da cidade de Gigal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem e estiverem vindo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Acerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome de seus deuses. Não adorem o Senhor seu Deus da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher entre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, tudo que eu lhes ordeno, os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, como seus filhos e filhas, e com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor, seu Deus, os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ele cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derramem no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Aqui só um detalhe, existiam diversos tipos de sacrifícios que eram feitos para o Senhor, ofertas, e existiam as ofertas em que eles sacrificavam um animal, mas não era um simples sacrifício à toa, que esse animal era...
não que fosse à toa no sentido de desnecessário, porque a adoração para o Senhor era necessária. Então, mesmo um animal que era queimado inteiro para o Senhor, ainda assim ele tinha um propósito, tanto de perdão para o pecado, tanto de oferta, quanto para uma dedicação para o Senhor. Mas existiam diversos animais em que as pessoas sacrificavam, davam parte para o Senhor, parte era queimada e a outra parte eles comiam na presença do Senhor. E era como se fosse uma refeição de agradecimento na presença do Senhor. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas, enquanto vocês viverem em sua terra. Aqui é importante ele ressaltar, porque os levitas tinham a obrigação de cuidar das coisas do Senhor, do templo, das tarefas do templo, dos objetos do templo, da parte das cerimônias, e por causa disso eles não trabalhariam como as outras tribos, não fariam negócios, não criariam, não plantariam. Então, tudo que eles receberiam seriam desse trabalho para o Senhor. Então, eles eram dedicados para o Senhor e, por conta disso, eles recebiam das outras tribos parte das ofertas que eram dadas ao Senhor. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer carne à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá a vida. Não comam o sangue, derramem-no no chão, como se fosse água. Não comam sangue, para que tudo o que vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir o costume das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem perguntem como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. E isso até é bem forte, o que alguns deuses ou algumas pessoas faziam para os deuses daquela época. Por exemplo, tinha um deus em que acho que o corpo dele era feito de algum metal e eles acendiam uma chama dentro desse deus, então o metal ficava incandescente, ficava bem quente. Eles colocavam as suas crianças, bebês, nas mãos desses deuses, então a criança praticamente morria queimada, né, de queimadura. E para abafar o choro da criança, eles tocavam tambores bem alto para que o choro da criança não fosse ouvido. Então, esses povos tinham esse tipo de costume. E o Senhor não queria nem que os israelitas tivessem contato com isso. Por isso que ele mandou que os israelitas destruíssem todos os altares, tudo que remetesse aos outros povos, para que essas atitudes abomináveis não contaminassem o povo de Israel. 32. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que eu lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Lucas 8, do 22 ao 39. Certo dia,
Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério, fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. Vire um missionário. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Salmo 70, do 1 ao 5. Ao regente do coral, Salmo de Davi, pedindo a Deus que se lembre dele. Por favor, Deus, livra-me. Vem depressa, Senhor, e me ajuda. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos. Lembre-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: Deus é grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, não te demores. E por fim, Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. E assim terminamos a leitura de hoje. Espero que ela entre no seu coração e que você continue meditando nela durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa leitura, obrigado por esse momento com o Senhor. Senhor, que esse dia seja um domingo de bênçãos, um domingo em que o Senhor continuará falando conosco. Abençoa aqueles que vão precisar trabalhar, abençoa aqueles que estarão descansando, fazendo seus afazeres. E, Senhor, nos guie para a Tua casa, para que nós possamos Te louvar, Senhor, congregados como igreja. Senhor, fica conosco nesse dia, nos abençoando, guardando, protegendo. Abençoa os doentes, os enfermos, para que eles possam ser curados, para que eles possam ser regenerados, Senhor, para que a Tua mão forte e poderosa esteja sobre o Teu povo que necessita do Teu agir. Senhor, abre portas para o que está necessitado, para que precisa de uma porta de emprego,
Traga o sustento, Senhor, para todo o seu povo. Continua conosco em mais esse dia. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que tudo que você fizer prospere. Não se esqueça de, se possível, ir para congregar na sua igreja com os irmãos, para que você possa receber de Deus juntamente com os irmãos e servir na sua comunidade. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.